Vamos falar de câncer de pulmão e as fases da doença, né? A gente tem aqui na caixa torácica, tem aqui nosso modelo anatômico, aqui esse órgão que é o pulmão. É um dos órgãos centrais aqui no nosso corpo, bastante volumoso, e ele tem algumas características, né? E por que às vezes as pessoas encontram ou descobrem um câncer de pulmão em fase mais avançada, né? Primeira coisa que você tem que entender, como qualquer tipo de câncer, ele tem uma prevalência, né? E no caso do câncer do pulmão, é realmente um dos tumores mais comuns. O principal fator de risco que todo mundo conhece é o cigarro, mas ele acontece também em pessoas que nunca fumaram. Então é como se o fato de você fumar aumentasse a chance de você ter o câncer de pulmão, mas quem não fuma também existe, né? O grande fator e que às vezes o paciente descobre, em especial até quem não tem esse fator de risco, é porque pelo nosso pulmão tem uma capacidade como fosse até superior que a gente usa para o nosso dia a dia, é porque às vezes o paciente não tem sintoma nenhum. Então os sintomas do câncer de pulmão, muitas vezes eles são leves, né? Uma tosse, o paciente sente um pouquinho de falta de ar, às vezes pode escarrar até com sangue, né? Às vezes o paciente sente mais cansaço. Mas normalmente são sintomas que as pessoas vão se adaptando e vão levando a vida. E esse é um aspecto muito interessante, porque se você descobre em fase avançada, a chance de cura é muito maior. Muitas vezes você encontra o nódulo, o médico pode fazer uma biópsia ou fazer uma cirurgia maior, resolver, tirar aquele tumor e o problema pode ser resolvido, né? Quando o tumor avança mais, ele pode migrar por linfonodos, né, a famosa íngua que todo mundo fala, e aí começa a ter outras fases da doença, né? O volume dele começa a crescer, pode cair na corrente sanguínea e dar metástase de outros órgãos, né? Que normalmente a gente como neurocirurgião lida muito com câncer, com metástase cerebral, acontece muito frequente no câncer de pulmão, já em fase avançada, coluna também pode dar, né? E muitas vezes pode até migrar para outro pulmão. Então você perceba que o tumor, se ele for tratado de forma precoce, descoberto de forma precoce, muitas vezes tem um tratamento curativo de forma mais simples. Com a cirurgia, aí o médico oncologista vai avaliar se precisa de quimioterapia ou de radioterapia, né? E fases mais avançadas é mais difícil, é como se espalhou. Quando o tumor começa a se espalhar, é muito difícil você ficar fazendo vários tipos de procedimento. Não significa que não tem cura. Muitos desses tumores, mesmo em fase mais avançada, hoje em dia evoluiu muito o tratamento, tanto com quimioterapia como radioterapia. Muitas vezes a cirurgia ela fica um pouco mais difícil de ser feita porque podem ter várias lesões ou até a condição do paciente, condição clínica, risco de fazer a cirurgia, mas quem vai decidir é o oncologista junto com essa equipe multidisciplinar, né? As medicações é uma evolução muito grande. Fiz até um vídeo aqui falando sobre imunoterapia, né? Porque a gente percebeu e começou a entender que os tumores são formas de doenças, porque seu sistema imunológico começa a não identificar uma célula que está defeituosa como defeituosa. No sistema imunológico normal, o seu corpo identifica e mata aquela célula, mesmo sendo sua. O fato dela estar defeituosa, seu corpo, seu organismo mata ela e pronto, e você não dá um câncer. Quando ele não identifica isso, aquela célula defeituosa começa a crescer, daí a origem do câncer. Então a imunoterapia faz isso, ajuda seu corpo a identificar e ajuda a matar aquele tumor, pelo próprio seu sistema imunológico, aquele tumor que não está legal. E aquela célula que não está legal e mata aquela célula, né? Então isso é um avanço muito grande no câncer de pulmão, né? A radiocirurgia também serve para o câncer de pulmão e outros tipos de radioterapia que evoluíram muito nos últimos anos. Então perceba que o fator mais relevante no câncer do pulmão é, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico precoce. Então teve esses sintomas, às vezes pode ser tosse, um cansaço, né? Em especial quem tem fator de risco, como tabagismo, né? Tosse com secreção, né? Uma tosse que não está melhorando, né? O paciente muitas vezes ele passa aquilo durante anos até procurar o médico e descobrir, e aí já descobre numa fase avançada, tá bom? Espero que tenha ajudado. Tem um vídeo aqui sobre metástase de pulmão. Se tiver alguma dúvida, procura aí.